O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Jesus disse ainda: quando entrares numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Acompanhamos aí no Evangelho, Jesus enviando os seus discípulos, 2 a 2, indo para ir a todos os lugares, todos os espaços possíveis. Muito interessante essa dinâmica de Jesus, Jesus que vem até nós. Os rabinos na época de Jesus, eles esperavam os discípulos, os mestres, né? O rabino como mestre esperavam as pessoas a irem até ele. Jesus inverte esta lógica, meus caros irmãos e irmãs, e vem até nós. Muito interessante. E vai até as pessoas a partir de nós, que somos também nós, esses enviados, para podermos estarmos em todos os lugares, para que todas as pessoas possam receber o anúncio. No centro do anúncio, como a palavra nos diz, o apelo de conversão. Eles iam a todos e diziam a necessidade desta conversão, dessa mudança de vida. A dinâmica de Jesus ali, meus caros irmãos e irmãs, a recomendação de que não precisava levar nada. Não que a pessoa não pudesse precisar de comer, né? Precisar de se vestir, precisar de se deslocar. Mas não deve ser essa a preocupação. A preocupação deve ser justamente viver o anúncio do reino de Deus. É como que Jesus dissesse assim, olha, a confiança está justamente nessa palavra. É nela que nós devemos nos apegar. Bonita reflexão para nós hoje, meus caros irmãos e irmãs, na liturgia desse final de semana. A primeira leitura também nos dá a oportunidade, a primeira, segunda leitura, o Salmo, nos dá a oportunidade de, juntamente com o Evangelho, refletir a nossa caminhada como povo de Deus. A primeira leitura, a gente pode explorar da seguinte maneira: existe aí um contraste de posições. Vamos entender um pouco melhor. De um lado, Amós. Do outro lado, Amazias. E é interessante aí, meus caros irmãos e irmãs, quando a questão colocada, o como nós podemos atualizar e refletir na nossa vida hoje esse desafio colocado na primeira leitura. Vejamos como. O que acontece ali? Bom, na época ali da profecia de Amós, Israel, existiam, na verdade, 2 reinos, né? O chamado Reino do Norte, também chamado de Israel, e o Reino do Sul, também chamado de Judá.
O Reino do Sul, o Amós, no caso, aí, como a própria leitura diz, ele é originário de Judá, de uma cidadezinha. Diz ele, como ele próprio explica na leitura, estava ele lá cuidando do seu rebanho, cuidando da sua plantação, um agricultor e tudo mais, e Deus o chama, Amós, vai até Israel, ou seja, vai até o reino do norte, e lá você deve anunciar. Essa foi a motivação. Amós, se diz assim, era uma pessoa simples, até um pouco rude, e suas palavras, digamos assim, eram muito fortes. Interessante aí, até convido você depois, com calma, durante essa semana, pega a Bíblia ali, pega o Antigo Testamento, pega o livro de Amós, e dá uma lida, o que Amós fala na sua profecia. Gente, sobra para todo mundo. Ele fala, o que estava acontecendo? Deixa o padre contextualizar um pouco melhor para a gente poder entender. Israel, né, o Reino do Norte, enfim, aquela região, estava vivendo um período de grande prosperidade econômica. Tempo de paz, né? Tempo de paz, você faz comércio, você vende, você compra, você pode entregar, você pode receber, mas não foi só isso. Parece que tinha tido naquela época um grande avanço nas técnicas agrícolas. Então a produção tinha aumentado muito. E não foi só isso. Além disso, estavam explorando as minas de cobre que existiam. Ou seja, estava tudo dando certo. Mas o que o profeta percebe? Estava dando certo para alguns, enquanto outros continuavam numa situação de miséria. E é justamente esse contraste que motiva o profeta a ir lá. Na verdade, aquele contraste incomodava o próprio Deus, que suscitou o profeta para ir lá. Então ele chega lá e começa a falar com todas as palavras. Pega lá na sua casa depois para você ver o que ele fala dos comerciantes, o que ele fala do rei, o que ele fala dos produtores de trigo. Só para te dar uma ideia, os comerciantes ele chama tudo de ladrão. Ele fala assim que eles trapaceavam na balança, eles roubavam no peso. Os produtores, ele diz assim, olha, eles empurram o trigo, o refúgio do trigo. As pessoas, de uma maneira geral, ele fala assim, eles querem comprar o pobre com um par de sandália. E o rei, ele é o culpado de tudo isso. Veja bem o alcance, né, da palavra do... Incomodou, é claro, incomodou muito. E aí que vem o contraste aí das duas posições que a gente pode refletir, é muito significativo e atualizar para a nossa vida. Então, por um lado tinha o Amós, por outro lado tinha o Amazias, o sacerdote de Betel, sacerdote do reino, contratado pelo rei, né? Aí Amazias vem falar assim para ele, olha profeta, olha vidente, olha o que você está fazendo, pega a sua trouxa, vai para o outro canto, o negócio vai ficar feio para você aqui, vai lá para o sul, vai para a tua terra, aqui o negócio não está dando certo não. E só que Amós era livre, ele não estava preso, eis a questão, e é isso que ele destaca assim, olha, Amazias, você é um vendido. Porque no fundo o que ele fala é isso. Você é um vendido. Você recebe do rei, você depende dele. Então, a gente pode refletir assim, aquela realidade que suscitou Amós enviado por Deus, aquela realidade de sofrimento, será que o Amazias também não enxergava? Será que ele não enxergava? Aí é que vem, meus caros irmãos e irmãs. Depende o que a gente enxerga. As duas posições contrastantes é justamente essa. Amós preocupado com o sofrimento. Amós preocupado com a miséria. Amazias talvez preocupado com ele mesmo. E é essa grande questão, meus caros irmãos, que a gente pode refletir. Que muitas vezes na nossa vida nós não conseguimos ir além do se preocupar conosco mesmo. A atualização dessa palavra, com toda certeza, podemos refletir dessa maneira.
Eu digo sempre assim, olha, é justo, é de Deus, é abençoado por Deus você querer lutar, você conseguir com dignidade aquilo que é necessário para você comer, para você morar, para você vestir. Nada mais digno do que isso, nada mais abençoado. O grande problema, essa leitura mostra, é quando nós nos limitamos a isso. E a gente se fecha. E aí o sofrimento, sofrimentos, meus caros irmãos e irmãs, não só nessa linha de miséria, não, o sofrimento humano, a dificuldade do outro, as angústias do outro, digamos assim, as situações, às vezes, desesperadoras, desafiadoras da outra pessoa. Se nós estamos voltados para nós mesmos, é como se o outro não existisse. É como se toda essa situação não dissesse nada para nós. O contraste é justamente isso. Digamos assim, a necessidade de nos despertarmos é justamente essa. O profeta foi lá para falar. É interessante se a gente resgatar um pouquinho a primeira leitura da semana passada, né? Ezequiel dizia justamente isso. Ezequiel, vai lá falar. É um povo de cabeça dura, coração de pedra, mas que se saiba que você foi, ou seja, no meio deles a palavra foi anunciada. Que eles saibam que no meio deles houve um profeta. E é justamente isso que faz Amós. Ele vai e fala. A palavra é nos anunciada, meus caros irmãos e irmãs, nos chamando, nos desafiando a abrir o nosso coração de pedra, a abrir a nossa compreensão, às vezes limitada por uma cabeça dura, para que o anúncio do reino possa chegar até nós. Eu dizia na dinâmica do Evangelho justamente isso. Jesus vem até nós. E nós somos chamados a levar esse mesmo Jesus até as pessoas, confiando em primeiro lugar na força dessa palavra, conversão, da motivação para a mudança de vida, da nossa compreensão, das nossas atitudes. Paulo, na segunda leitura, hoje a gente começa a carta aos Efésios, que vai nos acompanhar aí ao longo de várias semanas. A carta de Efésios, aos Efésios, nós costumamos dizer que é a leitura da maturidade de Paulo, da compreensão mais profunda do seguimento de Jesus. E hoje, no começo da carta, ele fala justamente isso, da gratuidade do projeto de amor de Deus que quer a nossa salvação. Ele usa até uma expressão forte ali na leitura, que Deus nos predestinou para sermos salvos. Ou seja, no projeto de Deus, que nós alcancemos a salvação. Para isso, precisamos nos abrir à graça de Deus. Precisamos nos abrir ao amor de Deus. Para que toda a maldade presente no mundo, o qual Jesus nos envia para sermos curados, toda a maldade presente no mundo, nós possamos ser curados, para que verdadeiramente possamos de coração aberto acolher a mensagem, sermos salvos por Deus, viver o amor nesse projeto de amor, para que nós possamos alcançar, pela conversão de nossas vidas, a plenitude desta salvação que Cristo Jesus nos traz. Nós continuamos a missa no folheto, meus caros irmãos e irmãs.